Olá, graça e paz. Sou Cícero Pereira do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, muito obrigado pelas suas orações. Obrigado por vocês me acompanhar aí no YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Um abraço aí para todos os inscritos do meu canal. Deus abençoe a vida de cada um. A todos os professores da Escola Dominical, aquele abraço. Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por confiar nesse trabalho. E enquanto Deus nos der graça, estarei disponibilizando para você esses slides nessa videoaula que é feita em PowerPoint. E eu disponibilizo aí para vocês estar usando aí na sua igreja. Se você ainda não usa, assista essa aula até o final, vê como que funciona. E eu tenho certeza que você vai dar uma aula interativa, uma aula dinâmica e uma aula diferente na sua igreja. Tenho certeza que as suas aulas serão mais abençoadas ainda. Então você que é professor, superintendente da Escola Dominical, pode estar fazendo uso desses slides, né, ou dessa aula em PowerPoint, que tem sido uma benção. Bom, sem mais delongas, nós já estamos na lição de número 7, e nós vamos trabalhar hoje aí, se o Espírito Santo nos ajudar. Vai deixando o seu like aí, não sei para que serve, mas deixe seu like aí, deixe seu comentário aí, os seus comentários têm nos ajudado aí muito, tá certo? Que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos uma boa aula para a glória do Senhor Jesus. Lição de número 7 tem por tema salvação é pela graça. Nós já estamos aí no final, na verdade na metade, né, desse quarto trimestre, que é o último trimestre de 2017, que tem a revistinha por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo se encontra no livro, ou na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Verdade prática. Na verdade prática diz assim: a nossa salvação é o fruto único e exclusivo da graça de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 6 ao 10, depois versículo 15, 17, 18 e versículo 20, e também depois no capítulo 11, versículo 6. Não vou ler para nós não perdermos muito tempo, mas você pode estar lendo aí na sua revistinha, se você a tiver, senão depois você lê na sua Bíblia aí, sei lá, ou você dá um pause no vídeo aí e vai lendo aí. Mas eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Vamos avançar, como são bastante versículos, né? O que é que nós iremos estudar nessa lição? Bom, nós vamos estudar o seguinte: no capítulo 1 nós vamos falar sobre lei e graça. No capítulo 2 nós vamos falar sobre o favor imerecido de Deus. E no capítulo 3, ou no tópico 3, né? Falando de tópico, o escândalo da graça. Vamos lá. Tópico, na verdade, introdução, né? A introdução diz assim: a lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria um caos. Interessante isso, né? É muito interessante. Por quê? Porque os preceitos, eles indispensáveis, porque ele tem preceitos de conceitos morais, ético e religioso. Foi para o povo de Israel, mas serve para todos nós, tá certo? Entretanto, é o seguinte: na impossibilidade de os seres humanos
cumprir plenamente a lei para tornar-se justo. Então o ser humano jamais eles poderiam cumprir plenamente a lei para se tornar justo. Então, Deus, o que ele fez? Nos outorgou a sua maravilhosa graça. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos estar diante dele justificado pela graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Tá certo? Tópico 1. Lei e graça. Vamos lá. O propósito da lei. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Olha o que diz Romanos 3,20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, de acordo com Romanos 3,20. Então, bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado, isso seria posteriormente, mais tarde, né? A lei também, ela fazia o quê? O que ela fazia? Revelaria quão grande e necessário, ou melhor, quão grande era a necessidade do ser humano, pela graça, obter a salvação. Pois isso era o quê? Impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Era impossível alguém cumprir a lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo que faça o bem e não peque. Então não tinha como alguém cumprir a lei plenamente, tá certo? Os 10 mandamentos, que é a lei moral, representa nossas obrigações éticas para com Deus e também para com o próximo, claro. Depois você lê aí em Êxodo 20, do 1 ao 17. A lei de Deus é uma expressão de sua graça que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa. Tá certo? Olha só que maravilha os preceitos de Deus. Então a lei de Deus, ela é uma expressão da sua graça, que representa para nós a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus para nós, tá certo? Sob o ponto de vista do aspecto moral, a lei, ela é o quê? Ela é um princípio que continua vigorando até os dias atuais. Então a lei, sob o ponto de vista moral, ela continua atuando nos nossos dias. Olha só, Romanos 7,12 diz assim, ó. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei é boa. Então esse caminho traçado aí pelo Senhor, né, pelo Altíssimo, para nos dar, digamos assim, a chance de voltar para Ele, porque nós estávamos longe da sua presença. Os nossos pecados nos afastou da presença de Deus. Então o Altíssimo, ele deixou a sua lei moral, seus mandamentos, para que nós nos corrigíssemos, claro, ver onde estavam os nossos pecados e nos aproximarmos de Cristo, porque só Cristo pode nos levar a Deus. Então esse é o caminho traçado aí pelo Altíssimo para nós no processo de quê? De santificação, ou seja, efetuando pelo Espírito Santo. Isso quem faz é o Espírito Santo na nossa vida, tá certo? Esse processo aí de aperfeiçoamento. Subtópico 2. A lei nos conduz quem? A Cristo. Então, a lei nos conduz a Cristo. Vamos lá. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. A lei nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Então, a lei ela é uma espécie de guia que nos leva ao Senhor Jesus. E ela também nos convence que é impossível cumprir a própria lei, a não ser que nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, porque Cristo cumpriu a lei, tá certo? Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ele se torna o quê? Na verdade a lei, ela se torna depreciativa, ou seja, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, porque é impossível pela lei alguém alcançar a salvação. É impossível, por quê?
Porque a nossa salvação, ela é o quê? Ela é possível mediante o evangelho da graça de Deus, a nossa fé em Cristo. Aí sim a nossa salvação é possível, não pelas obras, não pela lei. De maneira que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa justificação, a nossa salvação não vem por a lei, não vem por mérito da lei, por mérito do homem, sim pela graça, né? Mediante a fé, que é o instrumento que nos leva ao Senhor Jesus. Subtópico 3. A graça revela que a lei é imperfeita. Paulo, ele constata a superioridade do Espírito em relação à lei. Gálatas 5:18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, e que por isso morremos para a lei. De acordo com Romanos 7:4. Olha só, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, só existe a lei por causa do quê? Por causa do pecado. E para apontá-lo dos nossos erros. A lei nos aponta dos nossos erros, tá certo? Então, se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo mais da lei. Cristo cumpriu a lei de Deus, que é perfeita, agradável e boa. Então nós devemos agora, pela fé, aceitar a Cristo como nosso Salvador, para que Ele, diante do Pai, nos justifique, sem que nós precisamos cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus, a lei moral, foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Toda a lei foi cumprida. Então ele diz agora, 2 mandamentos vos dou. Ame primeiro o seu Deus acima de todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Bom, vamos lá. Assim o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. Olha só, mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, ou seja, o primeiro pacto, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, Hebreus 6:7. Se a primeira aliança, se o primeiro pacto fosse perfeito, se a lei fosse perfeita, não haveria necessidade de uma segunda lei. Por isso Cristo veio, para cumprir essa lei que era imperfeita, e agora se faz um novo ministério mais excelente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu ministério é mais excelente. O apóstolo João afirma que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. João 1,17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça é superior à lei, de acordo com Gálatas. Deixa eu voltar aqui. De acordo com Gálatas 3, do 15 ao 29. Então a graça é muito mais superior. No Antigo Testamento, se alguém pecasse, a lei julgaria. Em alguns casos, a pena seria o quê? A morte. Só que a graça não. Mesmo de condenação. Mas se ele se arrepende, a Bíblia diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Então a misericórdia de Deus é maior. A graça é maior do que a lei, tá certo? Tópico 2. O favor imerecido de Deus. Subtópico 1. Superabundante graça. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Por onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça. Olha que interessante. Onde abundou o pecado, onde o pecado foi extravagante, a lei de Deus, né, superabundou, a misericórdia de Deus. A lei, a função da lei, na verdade, ela foi o quê? Expor o pecado do ser humano e puni-lo. Só que a graça de Deus superabundou. Então hoje nós somos salvos
pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso é mérito dele. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, de acordo com Romanos 5, 20. Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu. Olha o que João escreveu. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Subtópico 2. Fé e graça. Vamos lá. Fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Olha só, ambas atuam juntamente na obra de salvação. Então a graça, ela está lado a lado. A graça e a fé, ela anda lado a lado. As duas estão operando juntas para a salvação do ser humano. Então, nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Olha que interessante. Então a tua fé, a minha fé no Filho de Deus opera em nós a salvação em Cristo Jesus. A graça é o presente imerecido de Deus para o ser humano. A graça é algo imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, tá certo? Mas foi um presente que Deus escolheu nos dar. E a fé? A fé é a contrapartida humana à obra de Cristo. Então a graça é um presente de Deus e a fé é algo que parte de mim. Eu tenho que crer, eu tenho que tomar essa partida. Eu tenho que dar o primeiro passe ao Senhor e Ele me receberá de braços abertos. Lembra do ladrão lá na cruz? Nós vamos ir um pouquinho à frente. Mas ali, aquele ladrão que se arrependeu, ele alcançou a graça. Era imerecido esse favor, mas ele alcançou, tá certo? Subtópico 3. A graça não é salvo conduto para pecar. Olha só que interessante aqui. Segundo o ensino das Escrituras, ou das Sagradas Escrituras, a graça jamais pode ser visto como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Então, pelo contrário, a graça de Deus, ela nos convoca à obediência ao doador. Quem é o doador da graça? Deus, tá certo? Pois quando se ama, faz de tudo para agradar aquela pessoa. Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para agradar. Então, assim nós devemos fazer para agradar o nosso Senhor. Então, nesse sentido, o amor de Cristo, ele nos constrange. Segundo os Coríntios, lá 5,14, fala disso aí, né? Ou seja, o amor de Cristo, nesse sentido aí, nos constrange. Nos dá o quê? Algo que nós não merecíamos, que é a salvação. Olha o que diz Gálatas 3,15. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tá certo? Então nós devemos servir uns aos outros pelo amor. Porque a graça foi nos dada. Nós não merecíamos isso, né? Esse amor tão grande, ele nos constrange a fazer algo de tão grande que o que Cristo fez foi tão grande que agradou o Pai, tá certo? Agradou o Senhor. A Bíblia diz que Deus se agradou do que Cristo fez. Então logo quem foi alcançado por essa maravilhosa graça, qual é o papel dessa pessoa? É compreender o quê? Que somos o quê? Devedores de Deus. E também aos irmãos. Por isso nós devemos amar uns aos outros, tá certo? E por isso nós temos que desejar amar um aos outros, amar o próximo, como Cristo mesmo nos amou. João 13:35 fala isso, certo? Então, os que estão sobre a liberdade da graça, eu, você, nós, aquelas pessoas que estão sobre a liberdade da graça, vive a santidade que reflete a beleza de Cristo. Olha só que maravilha. Nós refletimos a beleza de Cristo no homem interior, ou seja, onde este
se revela vivo para Deus. O nosso espírito ele se revela vivo para Deus, porque pela fé nós aceitamos a Cristo, certo? E se nós vivemos para Cristo, se nós vivemos para o Senhor, claro que estamos mortos para o pecado, o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, 11 e 13, tá certo? Bom, vamos avançar. Tópico 3. O escândalo da graça. Subtópico 1. Seria a graça injusta? Veja só, a justiça divina é imensamente perdoadora. Logo, sob a ótica humana, a graça se torna injusta. Por quê? Olha só. Exemplo aqui desse ladrão. Ele foi alguém que cometeu várias atrocidades, só que antes dele morrer, ali na cruz, ele reconheceu que Cristo era o Salvador. O que é que ele disse? Lucas 23, 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus respondeu para ele, no 23, 43 de Lucas, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, o ladrão se arrependeu naquele momento. E naquele momento, naquele mesmo dia, recebeu o perdão dos seus pecados. Quando ele morreu, Cristo o levou ao paraíso, tá certo? Então, porquanto pela obra da lei, nenhuma carne seria justificada. Se fosse pela obra da lei aqui, esse homem estava condenado. Pois como diz lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 15, versículo 11. Pois mas cremos que seremos o quê? Salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, pela lei, esse homem aqui já estava condenado. Mas a fé dele em Cristo, que é a graça de Deus para o pecador, deu àquele homem uma nova oportunidade de alcançar aí a sua salvação, e ele foi salvo. É o único que está escrito na Bíblia que foi salvo, foi esse ex-ladrão aí na cruz do Calvário, tá certo? Por isso a graça é considerada um escândalo, né? Porque, puxa, é difícil compreensão humana esse amor de Deus, essa graça de Deus. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, as obras não vêm a salvação não vem pelas obras. As nossas obras não nos justificam diante de Deus, tá certo? Logo, pela fé, é impossível que o pecador, que o ser humano, ele consiga se salvar, ele consiga alcançar a sua salvação. Mas ele depende única e exclusivamente de quem? Da maravilhosa graça de Deus, né? Então, o ser humano, ele precisa da maravilhosa graça de Deus. Por quê? Porque essa graça é que nos faz descansar a nossa alma. É nessa graça que nós alcançamos descanso para as nossas almas. Foi o que Jesus diz lá em Mateus 11, 28 ao 30, tá certo? Pelo fato de não haver merecimento por parte do recebedor. Olha só aqui esse exemplo da mulher adúltera lá. O que é que ela merecia? Pela lei ela merecia ser apedrejada até a morte. Mas olha o que está escrito aqui em João 8,7. O que Jesus disse para os acusadores daquela mulher quando apontou o erro daquela mulher. Jesus disse assim, ó: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ué, manda ver, meu amigo. O apóstolo, ele enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntas, pois ambas são excludentes. O que é isso? Excludente tem a ver com separação, ou seja, separar alguém do convívio com as pessoas que estão próximas, com as pessoas. Então é separar. Então graça e lei são duas coisas distintas, porque a lei serviu para mostrar o homem o seu pecado e levar ele a Cristo, e a graça ela nos salva, nos dá de novo o direito de se achegar a Deus e se tornar filhos de Deus,
co-herdeiro de Jesus Cristo, participante das bodas do Cordeiro. Gálatas 2,16 fala, e Atos 15,11 fala aí da lei e da graça, que enfatiza, né, que é impossível a lei e a graça ela andarem juntas na questão da salvação, no contexto de que a lei salva e a graça salva. Não, a lei mostra o pecado, o pecador que ele errou, ele vai ser punido. E a graça nos leva a entender pela fé que Jesus é o nosso Salvador e que Ele é acima dos nossos erros, dos nossos pecados, tá certo? Só Ele nos purifica e nos justifica. Subtópico 2, a divina graça incompreendida. Vamos lá. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça de Deus. Vamos ver esses extremos, esses dois extremos que andaram aí ao lado. Bom, de acordo com Romanos 6, 1 ao 2, liberdade total para pecar. Esses dois extremos andavam juntos, de acordo aí com o passar dos tempos, né? Só que a liberdade total para pecar leva a pessoa o quê? A libertinagem. A palavra de Deus, ela mostra que maior castigo sobrevirá sobre os que profanam o segundo pacto e ultrajarem o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Então esse negócio de achar que... de não compreender a graça, achar que porque agora eu vivo na graça, eu estou livre para fazer o que quiser. Peraí, não é bem assim que funciona. Tudo é permitido? Tudo eu posso? Beleza, mas eu tenho que examinar se tudo convém. Se a bebida me convém, se o vício me convém, se a prostituição me convém. Eu sou templo do Espírito Santo, isso me convém? Então fica aí a dica. Devemos tomar cuidado com liberdade total para pecar. Romanos 6, 1 ao 2 ali fala disso aí. Né? Nós devemos tomar cuidado com o pecado. Não é porque estamos na graça que nós devemos fazer o que bem entendermos, tá certo? E o outro extremo, sobre a compreensão errada da graça, é impossibilidade de receber tão valioso presente. Ou seja, se refere-se ao perigo do legalismo. O legalismo, ele dá a ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca. Tal atitude pode levar o crente a orgulhar-se espiritualmente. Efésios 2, 8 ao 10. E gerar toda sorte de comportamento hipócrita. Mateus 23, 23. Então, é pela graça que nós somos salvos. E esse negócio da pessoa achar que ele é o melhor porque ele ora mais, porque ele prega melhor, porque esse legalismo, essa espiritualidade toda é perigosa, porque não é por obras. Pessoas pagam penitências, andam de joelho, vai pagar promessa na Aparecida, não sei aonde, na desconhecida, no desconhecido, sei lá qual é o santo que ele paga promessa. Ele acha que isso ele está pagando, dando em troca a Deus pela salvação. Cuidado, isso é perigosíssimo. É entender a graça de forma errada. A graça, ela nos alcançou, só que nós temos livre-arbítrio. Beleza. Só que o meu livre-arbítrio ele tem limite. Não posso fazer o que eu quero, eu tenho um dono. Cristo é o meu dono. Subtópico 3. Se deixar presentear pela graça. Subtópico 3. Se deixar presentear pela graça. Vamos lá. Humanamente é impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é o seu Filho, Jesus. Então é impossível. É impossível o crente ele retribuir a Deus a sua salvação. Se fosse possível, jamais seria graça. Né? Se isso fosse possível, não seria graça. Porque graça é um favor imerecido. Então esse mérito é de Cristo. Esse mérito de autoria divina para conosco, não é nosso. Assim, os que compreendem o favor inefável de Deus, mediante sua graça, devem deixar-se
presentear-se por ela. Olha só, se você compreender o favor imerecido de Deus, você se deve se deixar ser presenteado por Ele. E qual é o presente dele? Jesus para a sua vida, tá certo? Assim, os que compreendem esse favor inefável de Deus, o favor imerecido que Deus nos deu, mediante sua graça, deve deixar que essa graça nos presenteie com toda sorte de bênção, tá certo? Quem compreendeu isso, ou quem compreende o que significa ser justificado pela essa tão grande e maravilhosa graça, permite embalar nos braços de amor, de perdão do Senhor, tá certo? Embalar-se por esse amor maravilhoso, que é o amor do Pai, que é o amor de Deus para com seus filhos, que é o amor que Deus tem, o valor da sua graça. Nós devemos permitir que isso venha em nossa vida, tá certo? Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula. Na conclusão diz assim: estudamos a relação da graça e a lei, vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Agora, temos o conhecimento de que o que nos salva é a graça de Deus, mediante a fé somente, né? O que nos salva é somente a fé em Cristo. O que nos salva é a graça de Deus. Então, a graça de Deus, favor imerecido. E a minha fé, eu tenho que entender isso. Com a minha fé, eu entendo isso. Então, isso é o suficiente. E o livre-arbítrio, ou melhor, é o livre-arbítrio, é impossível perder a salvação. E o livre-arbítrio? É impossível perder a salvação? São assuntos que nós veremos na próxima lição. Então, será que o meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso perder minha salvação? Bom, então, fica a dica aí. Isso é assunto para uma outra aula. E que Deus nos abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não usa esse material, esses slides, esse novo método de dar aula, que é um método maravilhoso. Aqui é um resumo, é muito rápido, é simples. Não dá para se aprofundar em questões, mas é mais para incentivar você, professor da escola dominical, superintendente da escola bíblica aí pelo Brasil, a usar esse trabalho. É gratuito. Você que usa e ainda não entrou em contato comigo, deixe seu e-mail, que assim que esses slides ficar pronto, que a aula ficar pronta, eu já envio no seu e-mail, porque o vídeo demora. Os slides sempre ele vai estar pronto primeiro, claro. Então deixe seu e-mail que eu estarei enviando no seu e-mail assim que a aula ficar pronta. E a todos os professores aí das escolas dominicais aí espalhadas por todo o Brasil aí, na verdade são 14 estados brasileiros aí que esse trabalho já tem alcançado. E que Deus abençoe, muito obrigado. Um abraço a todos os irmãos e até a próxima aula.